Salve, salve! Sou o professor Savoy, professor de matemática do Colégio Objetivo de São João da Boa Vista, e estamos aqui, né, para falar sobre o concurso de bolsas do Colégio Objetivo para o ano que vem. A prova vai ser no dia 14/9. Você está vendo aí, você pode se inscrever, dá tempo ainda se você ainda não se inscreveu. É um concurso, é uma prova para você ganhar a bolsa para o ano que vem. É uma prova destinada aos alunos do nono ano, que estão cursando o nono ano este ano, que vão cursar o ensino médio ano que vem. Essa prova, ela tem 15 questões, ela vai ter 15 questões de matemática, 15 questões de português e 15 questões de análise de ciências da natureza. Ciências da natureza é aquelas ciências da natureza lá, ciências, né? Ciências que você tem no nono ano, a gente chama de ciências da natureza agora. São 15 questões de cada. Na nossa parte de matemática, nós vamos ver aqui equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau, equação do segundo grau, porcentagem e o teorema de Pitágoras. Esses são os temas que cairão na prova de bolsa. Vamos então começar com equação do primeiro grau. Resolver uma equação do primeiro grau é achar o valor de uma incógnita. Normalmente a gente chama de x, mas você pode chamar da letra que você quiser. Esse é um número que a gente não conhece. Por exemplo, se eu disser para você que x menos 1 é igual a 4, qual é o valor que o x tem que ser para isso ser verdadeiro? É claro, você sabe, né? Ele tem que ser 5, porque 5 menos 1 é 4. Mas nem sempre é tão fácil assim de ver. Então vamos apagar esse 5 aqui e vamos ver como fazer. Nós temos que pegar esse menos 1 que está aqui, esse 1 que está subtraindo e passar para o outro lado do igual, para ficar assim, né? X igual a alguma coisa. Aí eu vou achar o valor de x. 4. Quando eu passo o 1 que está subtraindo, eu passo ele fazendo a operação contrária, que é a adição. Então, o x fica igual a 5. E assim, a gente resolve essa e todas as outras equações do primeiro grau. A equação do primeiro grau é que só tem o x, não tem x ao quadrado, tá? X ao quadrado é do segundo grau. Essa aqui é do primeiro, só tem o x ou vários x, né? E tem que agrupar os x's. Vamos lá para um probleminha aqui. Vamos a um problema. Esse problema é assim. A soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Quando eu digo que é um número, eu não sei qual é esse número. Então, é ele que eu vou chamar de x, esse número. Soma desse número significa mais, esse número mais. O seu quíntuplo é 5 vezes, então é o x mais 5 vezes o x. Isso é igual ao dobro é 2 vezes, então é igual a 2 vezes esse x, somado com 40, mais 40 está aqui. Essa é a equação. A soma de um número x mais o seu quíntuplo, 5x, é igual ao dobro desse número, 2x, mais 40. Que número é esse? Quer saber o valor de x. Então, a primeira coisa é passar esse 2x para lá, para ficar tudo que é x aqui desse lado. E quando eu passo o 2x para lá, eu passo fazendo a operação inversa de que ele estava fazendo. Aqui ele está somando, ele passa subtraindo. E isso é igual a 40. X mais 5x menos 2x, x mais 5x, 6x, menos 2x, 4x, é igual a 40. O 4 agora que está multiplicando, aqui tem 1 vezes, né? Esse 4 que está multiplicando, passando para lá, ele vai dividir. Então vai ficar o x, operação inversa, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. O x é igual a 40 dividido por 4. Portanto, o x é igual a 10. Qual é esse número? É o 10.
Esse número é o 10. Agora, vendo um pouquinho sobre sistema de equações. Sistema de equações é quando eu tenho duas equações e tenho duas incógnitas. Agora não é só o x, é o x e o y. Então eu tenho que achar os valores de x e y que satisfazem as duas equações, que fazem as duas equações serem verdadeiras. Por exemplo, se eu tiver x mais y igual a 5, x mais y igual a 5, e ao mesmo tempo o x menos y tem que ser igual a 1. Agora eu estou procurando os valores de x e de y que colocados nessas duas equações fazem elas serem verdadeiras, né? Um método é esse chamado método da substituição. Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar, por exemplo, o x aqui e deixar ele sozinho de um lado. Significa, eu vou passar o y para lá. Isso vai ser x é igual a 5, o y está somando, passa subtraindo, 5y. E agora, esse valor de x eu vou colocar aqui. Isso não é o valor de x? O x não é igual a 5 menos y? Então, em vez de escrever x, eu vou escrever 5 menos y. Aqui, ó, esse x é esse valor aqui. E continuo com o resto. Menos y igual a 1. Juntando menos y, menos 2y igual a 1. Agora vou passar o 5 para lá, para deixar o y sozinho aqui. Se eu passar para lá, vai ficar com o sinal negativo, ou melhor, vai ficar fazendo a subtração, né? Vai ficar menos 2y igual a 1 menos 5, menos 2y vai ser igual a menos 4. Agora passando o 2, que está multiplicando o y para o lado de lá, ele vai dividindo. Então fica que o y é igual a menos 4 dividido por menos 2, o y é igual a 2. Esse é o valor do y. E qual seria o valor do x? Olha, agora nós temos que voltar aqui. O x não é 5 menos y? O y vale 2. Então agora eu vou colocar o 2 aqui. Vai ficar o x é igual a 5 menos y. Y é 2, 2. Portanto, o x é igual a 3. E está aqui, achei um valor para x e um valor para y que satisfazem. Se eu fizer 3 mais 2 é 5 e 3 menos 2 é 1. É assim que resolvemos essas sistema de equações. O problema não é resolver o sistema. O problema é o problema. É transformar o que está escrito num sistema de equações ou em uma equação. Olha isso aqui, ó. Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Então, Carlos resolveu uma quantidade que nós não sabemos qual é. Vamos chamar, então, a quantidade de Carlos. Nós vamos chamar de x. E a de Newton, nós vamos chamar de y. Então, o Carlos resolveu 36 a mais que Newton. O x, que é o que o Carlos resolveu, foram as que o Newton resolveu, mais 36. A de Carlos é 36 a mais. O Newton mais 36 dá de Carlos. A de Carlos é maior, né? Então eu tenho que somar na do Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi de 90, total é a soma dos dois. Então, o x mais o y, o que o Carlos resolveu mais o que o Newton resolveu, é igual a 90. Está aqui o nosso sistema de equações. Resolvendo por substituição, nós teríamos que
achar um valor para x aqui na primeira e já tá, né? Ó, já tá assim, o x é igual àquilo lá. Então eu vou pegar isso aqui e colocar no lugar do x. Vai ficar y mais 36 e continuo. Tem um mais y aqui. Mais y igual a 90. Juntando tudo que é y mais y é 2y, mais 36 é igual a 90. E o 2y, então, é igual a 90. Se o 36 for para lá, vai menos 36, vai dar que 2y é 90 menos 36 é 54. O y, então, é igual a 54 dividido por 2, que é igual a 27. Então, eu já achei quantos o Newton fez. Achei o y. Mas ele está perguntando qual foi o número de exercícios do Carlos. Ele quer saber qual o valor de x. Ora, x é igual a y, olha aqui, x é igual a y mais 36. Então, o x é igual a y, no caso é 27, mais 36. O x é igual a 50, 63. Carlos resolveu 63 problemas. 63 problemas. Se eu somar 36 aqui, vai dar 63. Somar os dois dá 90. Acertei. Carlos resolveu 63 problemas. Já a equação de segundo grau, não é assim que resolve. Equação de segundo grau, nós temos que aplicar Bhaskara, normalmente. Então vamos ver aqui como que é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ele tem o x ao quadrado. Começamos então uma equação genérica. A é um número, tá? Vezes x ao quadrado, mais b é um número, genericamente um número, x, mais c, que é outro número, igual a zero. Nós resolvemos por Bhaskara, e você vai se lembrar que A, B, C são esses números. Você calcula primeiro o delta do Bhaskara. O delta é B2, B ao quadrado, menos 4 AC. E coloco esse delta na formulinha lá, menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Aí eu acho os x1 e x2, um com mais e o outro com menos. Esse delta é importante a gente calcular antes, porque se o delta for maior que zero, significa que a equação tem duas soluções, a gente chama de raízes, tá? Tem duas raízes. Duas soluções. Se o delta for igual a zero, ela só tem uma. Tem uma raiz só. E se o delta for menor que zero, ela não tem nenhuma raiz. Na verdade, aqui tem duas, que o delta igual a zero tem duas iguais. A gente chama de uma, mas você sabe que tem duas iguais. A gente fala que tem uma raiz só. E depois coloca ali o menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, acha um valor de x e outro valor de x, dois valores de x. Resolvendo então essa equação. Essa equação aí, ó, x ao quadrado mais x menos 6. Se você não viu, eu desenho aqui, ó, tem um 1 aqui, uma vez. Então, o A, nesse nosso caso, é 1. O B
é 1 também e o C é menos 6. Prestem atenção que o sinal tem que acompanhar o número. Tá aí, essas são o ABC, agora é aplicar a fórmula. Você se lembra da fórmula? Era aqui, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vou fazer aqui, vou calcular o delta primeiro, delta. b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1. E o C, não se esqueça que é o menos 6. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 6 é mais 24. Então, é mais 24, o delta é 25. Se o delta é 25, sabemos que tem duas raízes diferentes. Vou achar dois valores para x. Olha aqui como é que é. Menos b, olha aqui a formulinha, né? Ó, menos b, vamos lá, menos b, menos 1. Menos 1. Mais ou menos. Raiz de delta. O delta é 25. Dividido por 2a. 2 vezes 1. Isso vai ficar menos 1, mais ou menos. Raiz de 25 é 5, dividido por 2. Duas soluções. x1 ou x', tanto faz, menos 1, menos 5, dividido por 2. Opa, por 2 escreve 6. É por 2, né? Falei 2, não falei? Por 2. Vai ficar menos 6 dividido por 2. Vai ser menos 3. Então, uma solução é essa. Menos 3. E a outra solução é quando eu utilizei o menos. Agora, eu utilizei o menos lá, né? Ó. Lá eu utilizei o menos. Agora eu vou utilizar o mais. Vai ficar x2 é igual a menos 1 mais 5, dividido por 2. Menos 1 mais 5 é 4, dividido por 2. A outra solução é o 2. Tanto faz, tá bom? Você começar com o mais ou com o menos. Eu comecei com o menos, podia começar com o mais. Não tem problema. x1 ser menos 3 e x2, 2, ou ao contrário, x1, 2, x2, menos 3. Tanto faz. É irrelevante. O importante é que são duas soluções, menos 3 e menos 2. Agora, eu não quero saber exatamente quais são as soluções. Eu quero saber quantas soluções existem. 2, 1 ou nenhuma. Por exemplo, nessa equação aí, x ao quadrado menos 2x mais 1. Quantas soluções tem? Então, eu tenho que aqui o A é 1, o B agora é menos 2 e o C, ó, vou pôr aqui, esse é o A, o B é menos 2, não esquece do sinal, e o C é 1. Quantas soluções existem? Tenho que investigar o delta. Se o delta for maior que zero, duas. Se o delta for duas diferentes. Se o delta for igual a zero, uma só, ou duas iguais, tanto faz. Ou se o delta for menor que zero, não tem solução real. Então vamos calcular o delta para isso. O delta, que é b ao quadrado, lembra aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então tá aqui. O delta é b ao quadrado é menos 2, não esquece do sinal, ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1 também. O delta vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 4, 4 vezes 1 vezes 1 é 4, 4 menos 4 é 0. O delta é igual a 0. Isso significa que só tem uma solução, ou duas soluções iguais. Normalmente, a gente fala que só tem uma solução. Olha aqui. Cadê? Aqui. Delta igual a 0, só tem uma raiz, só tem uma solução. É isso. Tem que analisar o delta. E, de novo, o problema não é o Bhaskara e nem a equação. O problema é o problema. De novo aqui um problema
para você ver que o problema é o problema. Olha aí. Um agricultor está fazendo uma horta retangular. Bom, retangular você sabe o que é, né? Um retângulo. Então tem aqui, ele está fazendo uma horta retangular, é um retângulo aqui. Um retângulo, tá feio? Tcharam, ficou bonito. Um retângulo, tal que a largura deve ser 2 metros menor que o comprimento. Então, esse retângulo, eu sei qual é o comprimento? Não. Então, eu vou dizer que o comprimento é x. E a largura tem que ser 2 metros menor. Então, tem que ser o comprimento menos 2. Né? E a área total deve ser de 8 metros. Se você se lembrar, a área do retângulo é um lado vezes o outro. A área do retângulo é x vezes x menos 2. Um lado, que é x, e outro lado, que é o 1 menos 2. Então fica assim. A área, se você fizer aqui a distributiva, você se lembra, né? X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 2x é menos 2x. Essa é a área. Ele diz que a área tem que ser igual a 8. Então, o x ao quadrado, isso tem que ser igual a 8. A equação do segundo grau, ela tem que ser igual a zero. Então, eu vou passar o 8 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. O que eu fiz foi passar esse 8 para cá. Ficou menos 8. E aí temos aqui uma equação do segundo grau. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 8. Portanto, vamos lá, calcular o delta. Delta igual B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Não esquece que o C é menos 8. Tá? O delta vai ficar menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que é 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 8 é mais 32. Então, o delta é 36. E aí, aplicamos a fórmula para achar os valores que satisfazem essa equação. O delta sendo 36. Só vou copiar esse delta para uma outra página aqui. Só um minutinho. Pronto, tá aqui o delta. Copiei na outra página. Ó, aqui tá a continha do delta, 36. Uma página em branco aqui com o delta, igual a 36. Então vamos fazer menos b. Vamos lá ver quanto é o b. O b é menos 2, então vai ser menos 2 mais ou menos raiz de delta, 36, dividido por 2a. Menos 2 é 2. 2 mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido, o a é 1, né? Então é 2 vezes 1 dividido por 2. Temos duas soluções. 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6 é 8, dividido por 2 é 4. Então, o x vale 4. O x valendo 4, se eu voltar aqui, fica 4. 4 menos 2, 2. 4 vezes 2, 8. Tudo bem, um lado é 4, o outro lado é 2 do terreno, porque o x é 4. No outro, com o menos, fica 2 vezes menos 6 dividido por 2, e aí vai dar 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2, fica igual a menos 2. Menos 2 é uma solução para essa equação.
Mas olha, o que acontece se eu puser o x, pegar o x aqui e chamar ele de menos 2? O comprimento do terreno vai ser menos 2? Isso não existe. Então, não é que isso não é a solução, ele é. Só que essa solução não serve para o nosso problema em especial. A única que serve é o 4. Qual é a medida do comprimento? 4. Não pode ser menos 2. Né? Não pode ser menos 2. Não existe comprimento menos 2. Equação do segundo grau é isso. Agora o nosso próximo tema, o nosso próximo conteúdo é porcentagem, que é aquele símbolozinho que você já conhece, né? Porcentagem, aquele coisinha assim. Isso aqui significa porcento. Porcento. Porcento não é 100? Então, se você sempre pensar que 20%, por exemplo, é igual a 20%, sempre substituir o 20% por 20 dividido por 100. É o 20%. Isso aqui é 0,2. Então você pode utilizar essas três notações para porcentagem. Eu prefiro sempre utilizar essa do meio, resolve os meus problemas. Eu sei que tem gente que faz por regrinha de 3, né? 100% é tanto, 20% é X, aí faz uma regra de 3. Está tudo bem, você quer fazer assim, você faz. Eu vou sempre utilizar dessa maneira aqui, que é a maneira que eu vejo que é mais fácil para resolver. Mas isso sou eu, você resolve do jeito que você quiser. Por exemplo, quanto é 35% de 4.000? Então eu venho aqui e falo, 35% é 35 sobre 100. Vezes o D vai virar vezes 4.000. Pronto, fazendo essa conta eu descubro quanto é 35.000. Eu faço 35 vezes 4.000 dividido por 100. O legal disso é que a gente pode simplificar, né? Um zero em cima e embaixo, um zero em cima e embaixo. Então, no final, o que ficou? 35 vezes 40. E 35 vezes 40 é 1.400. Só colocar 1.400. 35% de 4.000, 1.400. Dá para fazer por regra de 3? Dá para fazer. Eu não faço, eu faço assim, acho que assim é o jeito mais fácil. Por exemplo, para resolver esse problema aqui. Quantos por cento é 125 de 500? Eu sei quantos por cento é? Não, então é x por cento de 500, é o que eu quero saber, é igual a 125, é isso que eu quero saber. Quantos por cento de 500 é 125? Usando x por cento nessa forma, dividido por 500, ou vezes 500, é igual a 125. O legal aqui, quase sempre, é que esse zero e esse zero, esse zero e esse zero. Sobrou exatamente x vezes 5 igual a 125. O x, portanto, é 125 dividido por 5. Isso é igual a 25. Então, quantos por cento é 125 de 500? É 25%. Se você quisesse fazer por regra de 3, podia fazer também. Pega aí e faz. 100% é 500 e quantos por cento é 125? Vai dar na mesma coisa, vai ficar igualzinho. Pode fazer, tá? Eu prefiro assim, que é menos conta, a gente corta zero, é mais fácil de pensar. Por exemplo, quando for resolver um exercício, uma questão desse jeito. Calcule 20% de 30% de 50. Se você vai fazer agora com regra de 3, quem é o 100%? O 50. Mas e o 20%? Entra onde? Se tem 30 e 20. Percebeu?
dá uma certa confusão. Por isso que eu prefiro fazer sempre daquele jeito. 20% é 20 dividido por 100. Vezes, D é vezes. 30%, 30% de 50. Pronto, olha aí. Tá aí. Só calcular isso. E ainda temos a vantagem de que eu tenho um zero aqui, aqui, um zero aqui, aqui, um zero aqui e aqui. Sobrou para nós então, em cima 2 vezes 3 vezes 5, dividido por 10. 2 vezes 3 vezes 5 é 60, né? Não, 30, desculpa. 30 dividido por 10, isso é igual a 3. Então, 20% de 30% de 50 é igual a 3. Isso é 3. Como que você ia fazer isso com regra de 3, eu não sei. Assim eu sei e fica fácil. Um outro tema da prova vai ser Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, como você já sabe, ele é aplicado aos triângulos retângulos. Mas o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é esse cara que está aí, ó. Esse cara que está aí, que você está vendo aí, olha ele aí. Ele é chamado de retângulo porque ele tem um ângulo reto. Este é o ângulo reto dele. Esse é o ângulo reto. Por isso ele é retângulo, indicado aqui com esse quadradinho uma pintinha. Sempre que tiver assim, é ângulo reto. E o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Que diabo é isso de hipotenusa e cateto? Hipotenusa e cateto são os lados do triângulo retângulo. A gente chama de hipotenusa e catetos. A hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui é a hipotenusa. Eu não costumo usar letra, porque aí se eu uso A, B, C, chega alguma hora aparece ao contrário, você acha que é ao contrário. Não é. Sempre a hipotenusa é o maior lado, ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois? Os outros dois eu chamo de cateto, sem problema. Então eu pego esse lado ao quadrado, é igual um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Uma casa de 2 pavimentos está sendo construída, sendo necessária uma escada que ligue 2 andares. A fim de projetar corretamente a escada, é preciso conhecer seu comprimento. Então você entendeu, né? Tem uma escada lá, preciso saber o comprimento da escada. Os únicos dados disponíveis são a altura de 3 metros, eu tenho aqui a altura da escada, 3 metros. A escada é assim, né? Ah, isso é rampa. Ah, não estou desenhando o degrau, né? Estou desenhando só coisa. É isso que eu quero saber, o comprimento, vou chamar de x. E o comprimento horizontal do primeiro ao último degrau, que é isso aqui, que é 5. A altura 3, o comprimento horizontal 5. Quero saber qual o comprimento da escada. Bom, aqui o ângulo está aqui. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. Vai ficar x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual o quadrado de um dos lados lá, a gente chama aquele lado de cateto, mais o quadrado do outro lado, que a gente chama de cateto também, está aqui, 5. X ao quadrado, ele é 9, mais 25, 5 ao quadrado é 25. Isso é igual a 34. O comprimento da escada, então, é raiz de 34. Ai, mas quanto que é raiz de 34? Você sabe? Escreve aí, eu não sei. Não sei, preciso de uma calculadora. Se quiser, eu até pego a calculadora aqui para ver, mas eu acho que eu não sei.
Então, deixa assim, raiz de 34, esse é o comprimento da escada, raiz de 34 metros. Quanto que é isso? Não sei não. Sei não. É alguma coisa perto do 6, né? Porque se fosse 36 seria 6. Pertinho do 6, 5 e pouco. Quanto? Não sei. Não sei. Raiz de 34, não tem problema ficar assim, desse jeito. Então é isso. É assim. Vimos aí os principais, não, todos os assuntos que irão cair na bolsa, que vai estar lá no exame, na prova de bolsa. Lembrando que vimos equação do primeiro grau, é aquela que resolve, né? Assim, passa tudo que é x para um lado, tudo que não é para o outro. Lembrando sempre que quando passar de um lado para o outro tem que inverter a operação que ela está fazendo. Fizemos sistema de equação na primeira equação ou na segunda, tá? Tanto faz. Na primeira equação, acha um valor de x, coloca esse valor aqui, acha o do y e volta para achar o do x. Depois vimos equação de segundo grau, que é a Bhaskara, né? Tem a aplicação de Bhaskara. E porcentagem. Já foi porcentagem? Não. Porcentagem, que é se escrever dessa maneira, você pode fazer de outro jeito se você quiser. E finalmente, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. É isso aí. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira você. Espero que você aproveite. Espero que você vá bem na prova de bolsa. E se você ainda não fez a inscrição, faça. Dá tempo, tá? Um abraço, até lá.